Boa noite, eu sou Joana de Jesus, aluna do 7º semestre do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capanema, e como requisito avaliativo parcial da disciplina Perícia Contábil e Arbitragem, ministrada pela professora Nazaré Maciel, eu vou falar hoje para vocês sobre os quesitos na perícia contábil. E o que são os quesitos? Quesitos são perguntas determinadas pelo juiz ou pelas partes do processo para que o perito responda a fim de esclarecer dúvidas sobre determinado assunto. Esses quesitos eles são divididos em quesitos iniciais, quesitos suplementares e quesitos de esclarecimento. Os quesitos iniciais são os quesitos que já constam no processo antes do perito iniciar os seus trabalhos de coleta de provas, avaliações e vistorias. Os quesitos suplementares, eles ocorrem após o processo, quando o processo de diligência inicia. O perito ele já está fazendo as avaliações, mensurando, fazendo vistoria, e aí nesse momento as partes elas podem apresentar surge uma nova dúvida, um novo questionamento. E nesse caso, as partes podem apresentar um novo quesito. Nesse caso, esse quesito ele é chamado de quesito suplementar. Quesitos de esclarecimento, por sua vez, não são novas perguntas, não é um novo questionamento que surgiu. É quando o laudo já está pronto, mas as partes ou o juiz não entendeu, algo que não ficou bem esclarecido, não ficou bem detalhado. Então, eles fazem um quesito de esclarecimento para o perito explicar com mais detalhe, com mais clareza, algo que não ficou bem definido no laudo. Vamos ver o que as normas falam sobre os quesitos suplementares e os quesitos de esclarecimento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 469, ele diz que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Ou seja, aquilo que eu falei antes, quando o perito ele começa a coletar os dados necessários para fazer o laudo, começa as vistorias, os exames, as avaliações, pode surgir uma nova pergunta, uma nova dúvida das partes, e daí elas podem apresentar um novo quesito. Esse quesito é chamado de quesito suplementar. A NBCPP 01, no item 63, ela diz que o perito contador deve, em sua proposta de honorários, ressaltar que esta não contempla honorários relativos a quesitos suplementares, e se estes forem formulados pelo juiz ou pelas partes, poderá haver incidência de honorários suplementares a serem requeridos, observando os mesmos critérios adotados para a elaboração da proposta anterior. Ou seja, quando surgir um quesito suplementar, o perito ele pode requerer um novo honorário. A NBCTP 01, em seu item 80, ela trata sobre quesitos novos e honorários suplementares. Na verdade, ela só reafirma o que a norma anterior falou. Ela diz que o perito contador deve observar os quesitos suplementares formulados pelas partes ou pelo julgador. Poderá, nesta fase, cobrar honorários periciais, entendendo que a resposta demandará tempo e outras obrigações na forma definida na norma de perícia no item honorários periciais. Ou seja, se surge um quesito novo, um quesito suplementar, o perito ele pode cobrar um novo honorário, tendo em vista que ele vai precisar de mais tempo e vai ter uma outra obrigação por fazer. Então, ele pode cobrar um novo honorário. Sobre os quesitos de esclarecimento, a NBCPP 01, no item 64, ela diz que o oferecimento de respostas aos quesitos de esclarecimento formulados pelo juiz ou pelas partes não ensejará novos honorários periciais, uma vez que se referem à obtenção de detalhes do trabalho realizado e não de um novo trabalho. Ou seja, diferente dos quesitos suplementares, que o perito pode cobrar um novo honorário, no quesito de esclarecimento não enseja novo honorário. Porque nesse caso aqui não é uma nova pergunta que vai ser feita,
o perito ele vai responder um quesito de esclarecimento para explicar alguma coisa que não foi bem detalhada no laudo, algo que não ficou claro para o juiz. Ele precisa refazer e explicar melhor. Então, nesse caso, ele não pode cobrar um novo honorário. O item 65, ele diz que o perito contador deve analisar com zelo os quesitos de esclarecimento, uma vez que as partes podem formulá-los com essa denominação, mas serem quesitos suplementares, situação em que o trabalho deve ser remunerado. Para tanto, o perito contador poderá requerer honorários suplementares, justificando o pleito pela caracterização de quesito suplementar. O que isso quer dizer? Que as partes podem fazer um quesito de esclarecimento, denominar ele como de esclarecimento, mas quando na verdade ele se trata de um quesito suplementar. Então, o perito ele deve analisar com zelo e ver se é um quesito de esclarecimento realmente ou se é um quesito suplementar. No caso em que ele se caracterize como um quesito suplementar, o perito deve justificar e cobrar um novo honorário.